Tem gente que muda completamente quando acha que ninguém importante está olhando. Sorri para quem tem dinheiro, mas humilha quem parece simples. E foi exatamente isso que aconteceu naquela empresa. Um rapaz humilde, usando roupa simples, segurando um currículo amassado nas mãos, entrou procurando uma vaga de emprego. O gerente olhou para ele de cima a baixo e começou a tratar o rapaz como se ele não valesse nada. Chegou até a mandar ele limpar o chão da recepção, só para humilhar. Mas o que ninguém ali sabia é que aquele jovem não estava procurando emprego. Ele tinha sido enviado para avaliar o comportamento dos funcionários da empresa. E quando o verdadeiro dono entrou naquela sala, o sorriso do gerente desapareceu na mesma hora. Antes da gente continuar, me conta uma coisa. De qual cidade ou país você está assistindo essa história? Essa história vai te emocionar profundamente. Então vem comigo. A empresa era conhecida na cidade inteira. Prédio moderno, recepção elegante, funcionários bem vestidos. Tudo parecia organizado e profissional. Mas como acontece em muitos lugares, nem sempre aquilo que parece bonito por fora é bonito por dentro. Naquela manhã, o movimento estava corrido. Telefone tocando, gente entrando e saindo, funcionários andando apressados pelos corredores. E foi no meio daquela rotina que Daniel entrou pela porta principal. Daniel parecia cansado de viagem. Usava uma mochila simples nas costas, camisa básica, tênis já gasto pelo tempo. Na mão, carregava uma pasta com alguns documentos. Ele entrou devagar, observando o ambiente com atenção, como alguém que estava conhecendo tudo pela primeira vez. A recepcionista até tentou manter simpatia. Bom dia, posso ajudar? Daniel sorriu de leve. Vim para a entrevista das 9 horas. Ela olhou rapidamente no computador, franziu a testa. Seu nome? Daniel Ferreira. A mulher procurou mais uma vez. Depois respondeu. O gerente ainda não chegou, mas pode aguardar ali. Daniel agradeceu educadamente e sentou numa cadeira próxima da recepção, silencioso. Observador. Poucos minutos depois, o gerente entrou. Ricardo era conhecido dentro da empresa pelo jeito arrogante. Tratava bem quem podia trazer vantagem. Mas funcionários simples, estagiários, pessoal da limpeza, normalmente recebiam outro tratamento. Assim que entrou na recepção, ele já começou reclamando. Quem deixou esses papéis fora do lugar? A recepcionista se assustou. Tentou organizar rapidamente. Então os olhos dele pararam em Daniel, sentado quieto no canto. Ricardo olhou Daniel dos pés à cabeça, sem disfarçar. Roupa simples, mochila velha, jeito tímido. Na cabeça dele, aquilo já era suficiente para definir quem o rapaz era. Você quer o quê? Perguntou secamente. Daniel levantou na mesma hora. Educado. Vim para a entrevista das 9. Ricardo pegou o currículo da mão dele sem muita vontade. Olhou rapidamente e soltou um pequeno riso debochado. Especialista em gestão operacional? Ricardo riu outra vez. Mais alto agora. Rapaz, isso aqui é currículo copiado da internet? A recepcionista ficou desconfortável. Daniel permaneceu calmo. Não, senhor. Eu trabalhei alguns anos nessa área. Ricardo balançou a cabeça desacreditado. Com essa aparência? A frase saiu pesada. Cruel. Daniel sentiu o golpe, mas não respondeu. Porque às vezes, a pessoa humilde aprende cedo a engolir certas humilhações em silêncio. Ricardo então apontou para o chão da recepção. Havia café derramado perto de uma mesa. Já que está esperando mesmo, pega um pano ali e limpa isso. A recepcionista arregalou os olhos na hora. Senhor Ricardo? Mas ele interrompeu. O quê? Trabalho dignifica? O sorriso no rosto dele deixava claro que aquilo não era pedido. Era humilhação. O ambiente ficou pesado. Daniel olhou para o chão por alguns segundos. Depois, sem discutir, foi até o canto da recepção, pegou o pano e começou a limpar. Alguns funcionários observavam em silêncio, constrangidos, mas ninguém teve coragem de falar nada. Enquanto limpava o chão, Daniel continuava observando tudo. O jeito dos funcionários, as reações, o comportamento do gerente. E então, a porta principal da empresa se abriu novamente. Um homem elegante entrou acompanhado de 2 diretores, o dono da empresa. E no segundo em que ele viu Daniel ajoelhado limpando o chão, a expressão dele mudou completamente. Assim que entrou pela porta principal, o dono da empresa parou na mesma hora. Os diretores que estavam ao lado dele também diminuíram o passo, porque a cena era estranha, muito estranha. Um rapaz ajoelhado no chão da recepção, limpando café derramado, enquanto o gerente observava de braços cruzados.
Mas o que realmente chamou a atenção foi o olhar do dono quando viu Daniel. Não era um olhar de surpresa comum. Parecia reconhecimento. Ricardo percebeu aquilo imediatamente, que o sorriso arrogante começou a desaparecer devagar. O homem atravessou a recepção lentamente, sem tirar os olhos de Daniel. A recepcionista ficou nervosa. Os funcionários também, porque dava para sentir que alguma coisa estava errada. Muito errada. Daniel terminou de limpar o chão com calma. Levantou devagar. E só então olhou para o dono da empresa. Por alguns segundos, os dois ficaram em silêncio, como se já soubessem exatamente o que estava acontecendo. Foi o dono quem falou primeiro, a voz firme, mas decepcionada. Então foi assim que começaram? Ricardo franziu a testa, sem entender. Senhor Alberto, eu posso explicar. Mas o dono levantou a mão interrompendo, sem sequer olhar para ele. Os olhos continuavam em Daniel. Eu pedi uma avaliação discreta da equipe. Fez uma pequena pausa. Não imaginei que fosse encontrar isso logo na recepção. O sangue de Ricardo praticamente sumiu do rosto, porque naquele instante, ele finalmente entendeu quem Daniel era. A recepcionista levou a mão até a boca discretamente. Os funcionários começaram a trocar olhares rápidos. E Ricardo permaneceu completamente imóvel. Daniel ajeitou a mochila devagar, sem arrogância, sem vingança, porque durante todo aquele tempo, ele não estava tentando conseguir uma vaga. Na verdade, tinha sido contratado pela empresa principal do grupo para analisar o comportamento interno daquela filial. E Ricardo, sem perceber, acabou mostrando exatamente quem era. Alberto então finalmente olhou para o gerente. Mas o olhar agora era pesado. Esse rapaz viajou mais de 10 horas para chegar aqui hoje. O silêncio ficou ainda pior. Ele tem formação, experiência e foi recomendado pessoalmente por parceiros nossos. Ricardo engoliu seco, tentando encontrar palavras. Senhor, eu achei que ele fosse... Alberto respondeu na hora. O quê? A pergunta bateu forte. Simples demais. Silêncio. Pobre demais. Mais silêncio. Ou humilde demais para merecer respeito. A recepção inteira ficou imóvel. Porque agora, ninguém conseguia fugir da verdade. Ricardo começou a suar, as mãos inquietas, a voz falhando. Porque minutos antes, ele se sentia superior, no controle. Agora, parecia pequeno, muito pequeno. Daniel permaneceu quieto o tempo inteiro, observando, como tinha feito desde que chegou. E talvez isso deixasse tudo ainda pior, porque ele nunca discutiu, nunca levantou a voz, nunca tentou se impor, só deixou as pessoas mostrarem quem realmente eram. Alberto então respirou fundo, olhou ao redor da recepção, para os funcionários, para a recepcionista. Depois voltou os olhos para Ricardo. Sabe o que mais decepciona? A voz saiu baixa agora, mais humana. Não é o erro profissional. Fez uma pausa. É perceber que alguém só é tratado bem aqui quando parece importante. Aquilo atravessou o ambiente inteiro, porque muita gente ali sabia que aquilo não era mentira. Ricardo já parecia derrotado. Tentou se aproximar. Daniel, eu realmente peço desculpas, mas Daniel respondeu calmamente. Tudo bem. E aquilo surpreendeu todo mundo, porque não havia raiva na voz dele, só tristeza. Infelizmente, eu já fui tratado assim em outros lugares também. A frase bateu forte, muito forte, porque mostrava que aquela situação não era rara, era comum. Mas naquele momento, Alberto ainda não tinha tomado sua decisão final, porque depois do que viu, ele sabia que aquela empresa precisava mudar. E rápido. E Ricardo ainda descobriria que perder a autoridade seria a menor consequência daquele dia. Depois da revelação, a recepção da empresa parecia outra. Ninguém falava alto. Ninguém ria. Até os funcionários, que antes só observavam, agora evitavam olhar diretamente para Daniel, talvez por vergonha de não terem feito nada. Ricardo permanecia parado perto da mesa, sem saber onde colocar as mãos, porque quando a máscara da arrogância cai, a pessoa normalmente não sabe mais o que fazer consigo mesma. Já Daniel continuava tranquilo, mesmo depois de tudo, e isso mexia ainda mais com o ambiente, porque qualquer um esperaria revolta, discussão, humilhação de volta. Mas ele não. Seu Alberto puxou uma cadeira devagar perto da recepção e olhou para Daniel com atenção. Me responde uma coisa. Daniel assentiu. Quando ele mandou você limpar o chão, por que você aceitou? A pergunta deixou todo mundo em silêncio, porque muitos ali também queriam entender aquilo. Daniel demorou alguns segundos antes de responder.
E quando falou, a voz saiu calma, humana. Porque limpar chão nunca foi humilhação para mim, aquilo pegou a recepção inteira de surpresa. Daniel segurou o pano ainda nas mãos por alguns segundos. Depois continuou. Minha mãe trabalhou 20 anos como faxineira. O silêncio ficou pesado na hora. Foi limpando o chão que ela me criou sozinho. A recepcionista começou a ficar emocionada, e até alguns funcionários desviaram o olhar. Daniel então respirou fundo. O problema não foi limpar. Ele olhou rapidamente para Ricardo. O problema foi alguém achar que podia diminuir outra pessoa por causa disso. A frase caiu como um soco na sala inteira, porque era simples, mas verdadeira demais. Seu Alberto permaneceu em silêncio ouvindo. Enquanto Daniel falava pela primeira vez um pouco mais sobre si, eu cresci vendo minha mãe sair de casa ainda de madrugada. Um pequeno sorriso triste apareceu no rosto dele. Teve dia que ela chegava tão cansada que dormia sentada na mesa. A emoção começou a pesar no ambiente. E mesmo assim, nunca deixou faltar comida dentro de casa. Daniel apertou levemente o pano nas mãos. Então eu nunca vou olhar para alguém da limpeza como se fosse menor. Ricardo abaixou a cabeça imediatamente. Porque agora, a vergonha já não vinha só do erro profissional. Vinha da consciência. Seu Alberto observava Daniel em silêncio, mas dava para perceber no rosto dele que aquilo tinha mexido profundamente. Porque aquele jovem não estava ali apenas avaliando funcionários. Ele carregava valores, história, caráter. E talvez fosse exatamente o tipo de pessoa que a empresa precisava. Então Alberto perguntou. Você sabia desde o começo que estava sendo testado também? Daniel deu um pequeno sorriso. Sabia. E mesmo assim continuou calmo. Daniel olhou rapidamente ao redor da recepção antes de responder. Quem trata bem só quando convém, normalmente mostra quem é rápido demais. Aquilo desmontou o ambiente outra vez. Ricardo já não conseguia mais esconder o peso no rosto, porque cada palavra de Daniel fazia ele perceber ainda mais o tamanho do erro. Ele tentou falar novamente. Daniel, eu realmente... Mas dessa vez a voz falhou completamente. Porque às vezes, o pedido de desculpas chega tarde demais até para sair direito. Daniel então fez algo inesperado. Olhou diretamente para ele, sem raiva, sem superioridade. E disse calmamente, espero que o senhor nunca mais trate alguém assim. A frase foi leve, mas atravessou Ricardo por dentro. Porque não era vingança. Era decepção. Seu Alberto então se levantou lentamente da cadeira. O clima ficou tenso outra vez. Porque todo mundo sabia. Alguma decisão viria agora. E pelo olhar dele, não seria pequena. Mas antes, ele ainda faria uma pergunta para todos naquela recepção. Uma pergunta simples, mas que ninguém conseguiria esquecer depois daquele dia. Seu Alberto ficou alguns segundos em silêncio depois das palavras de Daniel. O ambiente inteiro parecia preso naquele momento. Ninguém mexia no celular. Ninguém cochichava mais. Até os passos nos corredores pareciam ter diminuído. Porque todo mundo sentia que aquilo já não era apenas sobre um gerente arrogante. Era algo maior. Muito maior. Seu Alberto então caminhou devagar até o centro da recepção. Olhou para a equipe inteira e perguntou calmamente. Se ele fosse realmente um rapaz pobre procurando emprego, o tratamento teria sido diferente? Silêncio. Pesado. Ninguém respondeu, porque todo mundo sabia a verdade. Ricardo abaixou os olhos imediatamente. A recepcionista ficou imóvel. Alguns funcionários trocaram olhares desconfortáveis, porque aquela pergunta desmontava tudo. Se Daniel não tivesse sido enviado pela empresa principal, se fosse apenas mais um jovem humilde tentando uma oportunidade, provavelmente sairia dali humilhado, sem emprego, e carregando mais uma ferida invisível. Seu Alberto respirou fundo antes de continuar. É isso que mais me preocupa. A voz saiu decepcionada, não agressiva. Empresas quebram não só por falta de dinheiro. Fez uma pequena pausa. Elas quebram quando esquecem o valor das pessoas. Aquilo bateu forte no ambiente inteiro. Daniel permaneceu quieto por alguns segundos, mas então decidiu falar mais uma vez. Senhor Alberto. O dono olhou para ele. Eu visitei outras filiais antes de vir para cá. Os funcionários prestaram atenção imediatamente. Em algumas, fui tratado com respeito antes mesmo de falar em meu nome. Ele fez uma pausa curta. Em outras, bastou olhar em minha roupa para decidir em quanto eu valia. Ricardo fechou os olhos por um instante, porque agora entendia que tinha falhado exatamente no teste mais importante. Daniel então segurou a mochila nas costas com mais força, como se estivesse lembrando de muita coisa. O pior é que eu conheço esse olhar desde pequeno. A voz saiu mais baixa agora, mais emocional.
O olhar que mede a pessoa pela aparência, antes mesmo de ouvir ela falar. A recepcionista já chorava discretamente, porque muita gente ali se viu naquela frase. Daniel então continuou. Minha mãe dizia uma coisa para mim. Ele sorriu de leve ao lembrar. Filho, nunca deixe ninguém fazer você acreditar que vale menos por ser simples. O silêncio voltou. Mas agora havia emoção naquele silêncio. Seu Alberto olhou lentamente para Ricardo e finalmente falou aquilo que todos esperavam. Você é um gerente competente nos números. Ricardo levantou os olhos rapidamente, mas falhou no mais básico. A voz ficou firme. Respeito. O gerente sentiu o peso da palavra, porque naquele momento ele percebeu que o maior problema não era perder cargo, era descobrir quem tinha se tornado. Seu Alberto então respirou fundo. A partir de hoje, você vai deixar a gerência. O ambiente ficou imóvel. Ricardo abaixou a cabeça lentamente, sem discutir, sem tentar se defender, porque no fundo, sabia que merecia aquilo. Mas então, Daniel fez algo inesperado. Senhor Alberto, o dono olhou para ele. Posso pedir uma coisa? Claro. Daniel respirou fundo antes de falar. Não manda ele embora. O silêncio voltou na mesma hora. Ricardo levantou os olhos assustado. A recepcionista também, porque ninguém esperava aquilo. Depois de toda a humilhação, depois de tudo, Daniel ainda estava tentando ajudar. Daniel então olhou para Ricardo, sem raiva, só humanidade. Talvez ele precise aprender, não ser destruído. Aquilo atravessou a recepção inteira, porque é fácil devolver dor. Difícil mesmo é escolher consciência. E naquele momento, seu Alberto percebeu algo importante. Daniel não tinha sido enviado apenas para avaliar funcionários. Ele estava ali para lembrar aquela empresa do que significa ser humano. Mas aquela história ainda não tinha acabado. Porque antes daquele dia terminar, Ricardo ainda faria algo que ninguém imaginava. E Daniel descobriria que aquela visita mudaria a vida dele também. Depois do pedido de Daniel, a recepção inteira ficou em silêncio. Mas agora era um silêncio diferente. Não era mais tensão, era reflexão. Porque ninguém esperava aquilo. Qualquer pessoa no lugar dele teria aproveitado o momento para se vingar. Humilhar de volta. Fazer Ricardo sentir exatamente a mesma dor. Mas Daniel não. E talvez tenha sido justamente isso que mais mexeu com todos ali. Ricardo olhava para ele sem conseguir esconder o impacto. Os olhos já vermelhos. O orgulho que antes transbordava agora parecia ter desaparecido completamente. Ricardo respirou fundo algumas vezes antes de conseguir falar. Eu passei tanto tempo tentando parecer superior. A voz saiu falhando, que esqueci como tratar as pessoas. Ninguém interrompeu, porque dava para perceber que aquelas palavras estavam vindo de verdade. Ele então olhou para Daniel, com vergonha, mas também com sinceridade. Você podia ter acabado comigo hoje? Daniel respondeu calmamente. Isso mudaria o quê? A pergunta desmontou Ricardo por dentro, porque ali estava a diferença entre autoridade e grandeza. Seu Alberto observava tudo em silêncio, e pela primeira vez naquele dia, um pequeno sorriso apareceu no rosto dele. Não por causa do erro, mas porque no meio daquela situação feia, ainda existia humanidade. Então ele olhou para Ricardo e disse, você vai deixar a gerência por um tempo. Ricardo assentiu lentamente. Mas não vai sair da empresa. O gerente levantou os olhos surpreso. Quero que você recomece. A frase chamou a atenção de todos. Seu Alberto então continuou. Vai trabalhar diretamente com a equipe operacional. Sem privilégios, sem sala, sem cargo de autoridade. O silêncio voltou. Talvez seja a hora de reaprender a enxergar as pessoas. Ricardo abaixou a cabeça. Mas dessa vez, não parecia revolta. Parecia entendimento. Depois daquela manhã, Daniel passou o restante do dia conversando com funcionários de vários setores. Mas agora tudo era diferente. As pessoas ouviam mais, falavam com mais cuidado. Cumprimentavam o pessoal da limpeza, agradeciam pequenas coisas, porque aquela situação tinha deixado uma marca. E antes de ir embora, seu Alberto chamou Daniel na sala dele. A sala era grande, elegante, mas a conversa ali dentro foi simples, humana. Seu Alberto ficou alguns segundos olhando pela janela antes de falar. Você sabe que poderia trabalhar em qualquer empresa grande do país, não sabe? Daniel deu um pequeno sorriso. Eu só tento fazer meu trabalho direito. Seu Alberto balançou a cabeça devagar. Não, Daniel. Fez uma pausa. Você faz mais que isso. Ele então colocou uma pasta sobre a mesa. Quero você aqui. Daniel franziu a testa. Aqui?
como diretor de desenvolvimento humano da empresa. O jovem ficou imóvel por alguns segundos, porque nunca imaginou ouvir aquilo. Daniel abaixou os olhos devagar, visivelmente emocionado. E naquele momento, a única imagem que veio na cabeça dele foi a da mãe limpando corredores de madrugada para sustentar a casa. Ele respirou fundo antes de responder. Minha mãe nunca vai acreditar nisso. Seu Alberto sorriu. Então faz questão de contar para ela olhando nos olhos. As lágrimas vieram discretamente. Porque às vezes, a vida demora, machuca, testa a gente, mas um dia, ela devolve. Com o passar dos meses, a empresa começou a mudar de verdade. Treinamentos sobre respeito foram criados. Funcionários passaram a ser avaliados não apenas por resultados, mas pela forma como tratavam as pessoas. E Ricardo mudou também. Trabalhando novamente perto das equipes simples, começou a enxergar histórias que nunca tinha parado para ouvir. Porque quando a arrogância cai, às vezes nasce consciência. A verdade é que caráter aparece nos momentos em que acreditamos que ninguém importante está olhando. É fácil tratar bem quem tem dinheiro, cargo, aparência elegante. Difícil mesmo é respeitar quem não pode oferecer nada em troca. Mas no fim, é isso que revela quem realmente somos, porque humildade não diminui ninguém. E tratar pessoas simples com respeito nunca foi favor, sempre foi obrigação. E você, já viu alguém sendo julgado pela aparência? Ou já passou por uma situação parecida? Me conta aqui nos comentários. Eu quero muito ouvir sua história. E se essa história te emocionou, compartilha com alguém que precisa lembrar que respeito vale mais que status.